Levanta, né? No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Escute. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém? Deus lindo, né? Maravilhoso. Que Deus lindo. Escute, naquela noite de questionamentos, de perguntas, que caminho devo eu tomar? Ele vai ter uma visão. Deus vai dar uma visão que vai direcionar ele. Possivelmente esse homem estava com os joelhos dobrados e orando. De repente você está dessa maneira, cheio de perguntas e questionamentos. Você se sente dentro, de forma simbólica. Os problemas são um labirinto. Você não sabe a saída. Você não sabe a direção que deve tomar. Você não sabe a porta que deve entrar. Para onde ir? Só que esse homem, que eu revelarei o nome dele, esse homem, ele está pedindo uma direção para fazer o serviço sagrado do Senhor. Missões. Também na nossa promoção, arames Obra de lisos, missões. arames enfarpados também teremos para você. Deixa eu passar o carro. Oh, maravilha. Deus de mistério. Abre as portas e janelas do céu. Aleluia. Então, ele está orando. Penso eu que ele está orando porque era um homem de oração. E de repente ele tem uma visão. A visão de um cidadão de uma terra distante. É da Europa. É um cidadão. É a visão de um cidadão da Europa. E nessa visão esse homem diz assim: vem, passa para esse lado e ajuda-nos. Como que dizendo, socorre-nos. Era um macedônio. Macedônio. Deus deu a direção ao apóstolo Paulo. Para onde ele deveria ir. E Deus pode te dar uma direção também. Você que se sente perdido, não sabe para onde ir, por onde começar, para resolver os problemas da sua vida, problemas domésticos, familiar. Deus pode dar uma direção a você hoje. Pode não, já está dando, né? Através da palavra, né? Da mensagem, né? Então, pedindo socorro. Aí lá vai, apóstolo Paulo, Timóteo e Lucas e Silas. Aí vão. Eles estão põem os pés pela primeira vez para fazer missões na Europa, especificamente cidade de Filipos, uma cidade que tudo copiava de Roma, as vestimentas, os costumes, a cultura. Naquele lugar, escute, porque eu vou juntar o quebra-cabeça aqui. Naquele lugar, tá uma empreendedora, mulher rica, bem-sucedida, possivelmente uma viúva. Ela trabalha com púrpura, não é para qualquer pessoa. E os romanos gostavam de púrpura, né? E aquela mulher é uma mulher religiosa. Mas a religiosidade dela não satisfaz a sua alma. Porque só tem uma coisa que pode satisfazer a alma do pecador. Não é a sua religiosidade, não são os seus ídolos, não são as taças que bebe desse mundo mal. Apenas a palavra, que é o próprio Cristo, pode encher esse vazio que você carrega.
E aquela mulher, de costume, vai para um lugar chamado lugar de oração. Possivelmente ficar fora da cidade. E o apóstolo Paulo, quando chega ali, como não tem uma sinagoga, ele vai para lá. E naquele lugar, a mensagem da cruz é anunciada àquela mulher rica, aquela mulher empreendedora, uma religiosa. Consultas clínicas e cardiológicas, temos atendimento. Olha que rendição, líder. Ela se rende a Cristo e faz da sua mansão, da sua casa romana, que possivelmente é um casarão, faz um lugar de louvor e de missões. Pois depois que ela se converte, ela convida o apóstolo Paulo e os discípulos para que entrem na casa dela. E a palavra de Deus predomina ali, trazendo liberdade. Pois só em Cristo você vai ter liberdade. Não é na bebida, não é na cachaça, não é nas camas de motéis, não é na prostituição, não é na pornografia. Não é na maconha. É só em Cristo que você vai experimentar a verdadeira liberdade. O que é ser livre? O que é ser posto livre das prisões de Satanás? E brilha a glória do Senhor ali, e aquelas pessoas são salvas. Mulher rica, religiosa. Vou ser bem resumido para você, porque daqui a pouco a moça vai atender vocês. Meu propósito não é atrapalhar. Sai daqui, vai pegar a câmera aqui, obrigado, viu? Agora eu vou focar naquele lugar. Olha que obra linda, né? Agora eu vou focar numa mulher miserável, escrava de Satanás, uma jovem, feiticeira. Ela é escrava porque ela não tem liberdade. Ela tem pessoas que têm o domínio dela. E essas pessoas usam os poderes demoníacos dela para, sabe o que ocorre? Deus usa os lábios do apóstolo Paulo para pôr em liberdade essa feiticeira, jovem feiticeira, miserável. Ele se vira para ela, diz: espírito imundo, espírito demoníaco, sai desta moça. E aquelas hostes terríveis, satânicas, saem e as prisões são abertas. E aquela moça se torna livre e conhece o poder salvador de Jesus. Olha só, Deus salvou uma religiosa, Deus salvou uma feiticeira, olha só, Deus salvou uma rica, Deus salvou uma pobre, talvez não, abaixo da linha da pobreza. É coisa linda, né? Deus pode fazer assim na sua vida também, na sua casa. Mas tem uma terceira figura nessa obra de missões. Essa libertação que Deus operou através das mãos de Paulo vai ter um custo. O apóstolo Paulo e Silas vão ser levados em praça pública e vão receber uma série, vão ser amarrados e vão receber uma série de surra com varas. Depois de estarem exaustos de tanto apanhar, é ordenado que seja colocado em máxima segurança, no último calabouço, na prisão. Os pés amarrados num tronco, com corrente, e as suas mãos acorrentadas na parede. Escute, o ponteiro do relógio marca meia-noite. Esses dois não blasfemam. Eles não se queixam. Essa palavra é para você que está passando por prova, por fazer o que Deus te ordenou. Não murmure,
Não blasfeme o nome do Senhor. Mas cante um hino de louvor ao Senhor. Salmos, louvores estão sendo entoados de dentro daquela cela. Não ao Deus Júpiter, que era o Deus considerado o Deus de culto dos romanos. Não a deusa Minerva. Não a deusa Cibele, a padroeira daquelas pessoas. Não a deusa Ártemis, a deusa Diana. Não. Tá sendo entoado ao Deus Altíssimo e Poderoso. E Deus, quando vê e ouve o culto, os cânticos dirigidos em exclusivo a Ele, tal como uma noiva derramando o seu amor único, ímpar, ao seu amado, esse noivo que é o Senhor, Ele vai agir com a sua destra. Se ouve o estalado dos elos das correntes, os cadeados estouram, as prisões se abrem. Deus pode libertar você de qualquer vício, de qualquer mazela. Se você hoje entregar o teu coração, a tua vida em louvor, não aos ídolos, mas ao teu Deus, Criador dos céus e da terra. Sabe o carcereiro? Essa é a terceira figura que eu vou entrar. O carcereiro entra em desespero quando vê as prisões abertas, que foi resultado de um abalo sísmico pelo poder de Deus. Ele vai puxar a espada para se autodestruir. E ele ouve uma voz: não faças tal coisa. Em desespero, de repente você já pensou em fazer que nem esse carcereiro, de acabar consigo mesmo. O Senhor está dizendo através dos lábios desse profeta: não faças tal coisa. Não dê um salto no abismo. Não se lance na eternidade sem Deus, porque é uma viagem sem volta. As pessoas vão chorar, vão sepultar. Daqui a alguns dias, aquele corpo que era tua casa só tá capim debaixo da terra, e só tá capim. Daqui a 1 ano, 2 anos, cada um tocou a sua vida. E daqui a 3 anos, ninguém nem lembra de você. Você pode ter sido o melhor funcionário da empresa. Você pode ter sido o melhor vizinho do bairro. Mas depois de 2 anos, ninguém nem lembra de você. Agora, a sua alma, ela ou tá junto às almas dos falecidos em Cristo, descanso eterno, ou tá junto às almas malditas sem Jesus. Tormento eterno, está dizendo. Muito bem, e aquele homem ouve aquela voz: não faças tal coisa, porque estamos todos aqui. E o Senhor, e aquele homem entra na prisão, traz aqueles homens para fora e faz uma linda pergunta, que talvez você esteja fazendo até hoje. O que devo eu fazer para ser salvo? Olha a parada aí, olha a pergunta. Fazer. Eu tenho que fazer boas obras? Eu tenho que fazer algum ato religioso? O que devo fazer para ser salvo? Essa é a mensagem que sai dos lábios do apóstolo Paulo e que é útil para todo pecador e perdido que quer ser salvo. Qual foi a resposta de Paulo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua família. Sabe o que é esse crer? Não confie nos ídolos de Roma. Não confie nos ídolos da Grécia. Não confie nos ídolos desta nação. Não confie nos deuses falsos. Mas põe hoje o teu coração e a tua fé em culto. Rendição total aos pés do Senhor. E isso resultará na salvação do fogo do inferno e a salvação da tua casa, do abismo. Então, né?
Coisa que a gente aprendeu aqui. Você quer saber a direção que deve tomar, a porta que deve entrar? Se humilhe, busque direção ao Senhor e não aos ídolos, e o Senhor te dará uma visão. Possivelmente não seja sobrenatural, mas quando eu falo visão, uma direção, uma orientação por aonde você deve começar, aonde você deve pôr o seu pé. O que nós aprendemos aqui? Que Deus salva uma religiosa, Deus salva uma feiticeira e Deus salva um idólatra. Por que idólatra, pregador? Porque todo soldado romano era devoto aos deuses de Roma e a César. E nós vemos aqui o quê? Que não tem classe social. Deus salva rico, que foi aquela mulher rica. Deus salva os pobres e os que estão abaixo da linha de pobreza. E Deus salva funcionário público. Classe média, podemos dizer aqui. Que era o soldado romano. Então salva ser para todos. Mas nem todos querem, né? Tem uns que até arranjam os dentes quando ouvem a mensagem. Tem uns que por dentro até debocham. Tem uns que até dizem que você é um louco. Só não esqueça uma coisa. No dia que tu deixar essa vida terrena, a mensagem de Deus vai acompanhar a tua alma. Essa é a mensagem que você ouviu. Independente se você é cético, se você é agnóstico, se você é ateu, ela vai acompanhar a tua alma. Ou como bênção de salvação, ou como juízo de condenação. Agora fique por certo. Uma coisa que é inerrante e que tem mostrado a sua veracidade é as profecias do livro santo. Ela tem se cumprido. E não é nisso que ela vai falhar. No quê? É aqui, é antes do túmulo que você decide abandonar os seus ídolos e entregar todo o teu amor religioso somente ao Senhor. Deixar a feitiçaria, o teu pecado, e se inclinar aos pés do teu Senhor, o único Redentor Jesus Cristo. Amém? Meu dever não é convencer você, não. Meu dever é esse, ó. O semeador saiu para semear. É ministrar a palavra do alto, de salvação. A responsabilidade é sua do que fará com a mensagem de Deus. Entendeu? Vamos orar, né? Tem alguém hoje para Jesus? Tem alguém hoje para abandonar seus ídolos, seus pecados, se tornar um crente fiel a Jesus? Foi Jesus que... Você já vai atender vocês. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Nunca irás entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. Bem, tem alguém hoje para Jesus? Senhor, toma essas vidas em tuas mãos. Põe liberdade, pode ficar à vontade, menino. Põe em liberdade, meu Deus, o cativo. Abre os olhos das almas cegas. A tua glória e o teu esplendor, por intermédio da mensagem da cruz, desceu nesse lugar. Para uns com cheiro de salvação, mas infelizmente, para outros terá cheiro de ira, de condenação. Pois recusaram o teu chamado. Preferiram os ídolos e terminar a vida aos pés frios das imagens. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço. Amém! Toda a glória a Ele. Sempre porque só o Senhor é Deus. Só